mundo todo aumentou o combustível. Não estou defendendo ninguém, mas pelo amor de Deus. Olha aí. Não, a guerra é lá, tá atingindo cá. Thaísa, conta pra gente combustível. Rota da Notícia, com Vinícius Henriques. Vinícius, todo mundo foi pego de surpresa, né, com esse aumento de 18% no litro da gasolina em todo o país e a previsão de mais de 24% no litro do diesel fez com que a população brasileira corresse para os postos de combustíveis em todo o país. Isso não está sendo diferente aqui em João Pessoa. Nesse momento eu estou na Avenida Afonso Pena, no bairro do Bessa, e nesse posto onde eu estou tem uma fila que a gente não consegue alcançar o final dela. E essa movimentação intensa está em vários postos aqui da cidade. A gente circulou um pouco hoje já aqui em João Pessoa e deu para visualizar que a movimentação é intensa. Todo mundo tentando encher o tanque hoje para economizar um pouco mais, caso esse aumento chegue já amanhã nas bombas para o consumidor final. Para entender um pouco mais sobre esse aumento, a gente convidou o economista Diego Cavalheiro para conversar com a gente. Muito obrigada pela sua participação. O porquê então desse aumento agora? Boa noite, Thaísa, boa noite, Vinícius, e a todos que nos assistem nesse momento. Pois bem, a Petrobras estava há quase 2 meses sem fazer ajuste no preço e, em meio a essa incerteza gerada pela guerra entre Rússia e Ucrânia, o preço do petróleo disparou. Como a Petrobras depende muito do cenário externo, ela importa insumos para produzir o combustível, não tem capacidade de produzir por si só o que os brasileiros demandam, então ela depende desse produto que vem de fora. Se o preço dele aumenta, ela tem que repassar o preço para não ter prejuízo. Os investidores já achavam que a política da Petrobras de preços ia mudar, tanto é que as ações caíram nos últimos dias. Com a notícia desse aumento, para compensar a falta de reajuste nos quase 2 meses, as ações voltaram a subir, ou seja, traz mais previsibilidade ao investidor, porque garante que não vai ter prejuízo. É o básico que uma empresa tem que fazer. O problema maior é para o consumidor, que vai ter que arcar com esse custo e tem que repensar até mesmo se precisa ter ou não um automóvel próprio. Qual o combustível hoje que está mais compensando e qual a dica que você dá para os telespectadores? Em geral, nós recomendamos que se faça uma conta básica baseada na regra dos 70%. Pega o preço do álcool, por exemplo, divide pelo preço da gasolina. Se der acima de 0,7 é porque a gasolina é mais vantajosa. Se der abaixo, porque o álcool é mais vantajoso. Dessa forma, ele consegue ponderar. Ele tem que observar também o seguinte: o automóvel dele, do consumidor, tem uma quilometragem por litro mais favorável ou não. Ele tem que ponderar o consumo que ele tem, inclusive com ar-condicionado, com coisas fora a própria locomoção do automóvel, para comparar os combustíveis e ver qual é o mais vantajoso. E, em última análise, como citei, ele tem que ponderar os custos fixos atrelados ao automóvel. Será que não vale a pena ele andar de aplicativo, por exemplo? Se ele não andar muito diariamente, por exemplo, abaixo de 20 km por dia em média, talvez seja vantajoso ele migrar para o aplicativo de transporte, de caronas. Muito obrigada pela sua participação e pela sua análise. Pois tem que repensar muito mesmo esse consumo, viu? O litro da gasolina aqui está R$ 6,37, o litro da gasolina comum, mas essa realidade amanhã pode não ser a mesma. Inclusive o Procon de João Pessoa, que faz do estado, melhor dizendo, faz pesquisa de preço com frequência para avaliar então como está sendo cobrado esse produto aqui na nossa cidade e em todo o estado. Aqui em João Pessoa, o litro da gasolina já foi cobrado, pela última pesquisa, R$ 6,59, o que dá para prever aí chegar a mais ou menos R$ 7,00 com esse aumento. O órgão de defesa do consumidor do estado garante que vai realizar fiscalizações para saber se não está acontecendo nenhum tipo de cobrança abusiva por conta dos combustíveis. Veja agora o que a responsável pelo órgão falou. O consumidor tem que ficar atento porque esse reajuste ele foi dado às distribuidoras. O preço final ao consumidor, com certeza, ele será maior porque ainda será acrescido dos impostos. E o Procon ele já está junto às distribuidoras, acompanhando, já estávamos fazendo quanto é que tínhamos antes, os 20 dias, acompanhando como é que está a mudança desse valor para entregar aos postos e, consequentemente, aos consumidores, né?
é importante que se diga que não se tem tabelamentos de preços. Os preços, eles são livres. Por isso que o consumidor tem que ficar atento às pesquisas de preço dos órgãos de defesa do consumidor e ao aplicativo Preço da Hora. Porque nessa guerra da Rússia com a Ucrânia, é necessário que se diga que vai ter um impacto mundial. E exatamente esse reajuste nesses valores altos é para que nós não tenhamos desabastecimento. Vinícius, situação complicada, viu? Porque passou agora há pouco um ciclista por aqui reclamando do preço da gasolina. Olha só que absurdo, é com você. Eu só espero que o álcool não acompanhe, porque tem nada a ver com a guerra a invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Será? Porque o álcool é produzido aqui no nosso quintal, né? Com todo respeito, quintal que eu digo no bom sentido, né? Aí no entorno de Santa Rita e tal, né? Olha, hoje é aniversário da minha filhada lá de Cacimba de Dentro, Isabel Macena, minha querida Isabel, mora lá em